Gente, boa noite. Começando Nossa Night. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje é um dia que a gente tem muita coisa para conversar. Até porque o Brasil é um país todo mixigenado, né? Tem todos os tipos de raça, gente, cultura muito variada. E hoje não vai ficar diferente. A gente vai trazer tudo isso aqui para o nosso programa. Na verdade, a gente vai dar um foco em uma parte da história para conseguir trazer bem e elucidar bem esse assunto. Mas antes disso, deixa eu agradecer você que acompanhou com a gente o programa da semana passada. Muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Foi bom demais compartilhar com você tudo que a gente viu e hoje tem muita novidade boa. Eu já quero dizer que o programa agora está sempre trazendo alguns temas um pouco fortes para a gente poder debater, discutir, mergulhar nesses assuntos. Até porque cada dia que passa a gente se depara com uma realidade, seja no Rio, Brasil ou no mundo, que parece assustar. E nada melhor do que a informação para a gente esclarecer tudo isso. Vamos começar aqui, gente? Deixa eu falar com o meu amigo, Brother Joe, que está hoje mais uma vez aqui. A produção está sendo boazinha com você, hein, Brother Joe, que ainda não te demitiu. Você fala muito bem, eu tava vendo aqui você falando, caraca. É? Oi? Por que me demitiu por quê? Não e aí, sei, galera, rapaz, vai que... Não, que isso, eu que tô voltando com a audiência desse programa. Ah, Bem, você está trazendo, né? Tá subindo certeza. a audiência. Também. A gente saiu de 0,7 para 0,7,02. Não foi isso que falaram não, mas... Pois tudo é. bem. Enfim, Brother Joe, Oi. Hoje a gente trata sobre um assunto bem profundo, né? Porque verdade. muitas pessoas ficam falando por muito tempo Sim. sobre a diferença de raças, né? Brancos e negros, mas hoje a gente vai dar um mergulho na riqueza dos brancos e negros. A gente não vai falar apenas sobre questões de cotas ou racismo, preconceito em lojas. A gente vai falar sobre o acúmulo de riquezas ao longo dos anos. Por que é tão discrepante um do outro? Mas antes da gente tratar desse assunto, o Brother Joe tem notícias Oi. pra gente. Quais Isso são, aí. Joe? Bom, a notícia é a seguinte, tem um canal no YouTube que é muito grande e... O canal é grande? É tão grande que o nome é num Boom. prédio grande? É verdade, porque tem muitos inscritos dele. Ah, tá. É verdade. Entendi. E o nome do canal é Canal Boom e foi feito um experimento social nesse canal. Sobre essa questão de raça? Sobre essa questão. Quero ver. Ô, cara, beleza? Beleza. Mano, esqueci a chave ali dentro, velho. É nada. Esqueci. Ali dentro daquele compartimento ali, ó. Já ligou pro chaveiro já? Liguei, cara, mas, tipo, vai demorar um pouquinho, daí eu tô tentando abrir aqui. Se eu conseguir abrir, fica mais fácil, né? Eu não pago lá o chaveiro, daí eu tento abrir azar, aqui. hein? Tem um número aqui, mas acho que também não vai servir, mano. O cara é caro pra caramba. É? É caro. Ah, mas, cara, mas eu chamei o chaveiro ali, daqui a pouco ele tá aí, só tá tentando ver aqui se rolava, entendeu? Só não ajuda você mesmo, porque eu não manjo essas coisas aí, beleza? Mas beleza, cara, de Precisar boa. de ajuda aí. De boa. vai. Valeu, Falou, hein? velho. Obrigado. Falou. Oi, brother. Tá pegando aí? É que eu esqueci a chave dentro do carro, mano. Esqueceu? Aí eu tô tentando abrir aqui, ó. Ficou dentro daquele negocinho ali, cara, ó. Ficou ali no fundo. Lá dentro. É, ali no fundo, ali, tá ligado? Cadê o nada ali? Não, o documento, eu tô sem o documento aqui, que ficou tudo lá dentro, né, velho? O documento tá ali também. Você também chama o chaveiro pra abrir. Não, mas o duro que o chaveiro vai cobrar 150 conto de mim, né, mano? Louco, carrão desse aí, você não tem 150 conto? Então, pior que eu não tenho, tá tudo dentro do carro, né, velho? Mas o documento tá lá dentro? Tá tudo lá dentro, velho. Ah, mano, você tá tirando. Não, mano, o carro é meu, pô. É seu? É meu, Tá falando sério. tentando abrir o carro? É, o carro é meu, velho, falando tá sério, o carro é tentando meu. roubar o carro É que o meu amigo tá vindo trazer a chave cópia aí pra mim, cara, chave reserva. Por que você tá tentando abrir com o arame se o cara vai trazer a chave Então, é embora? porque ele tá demorando, eu tenho que ir embora, velho. Não, mas documento, chave, tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro, velho. Não, vai ligar pra polícia o quê? É, por que você vai ligar pra polícia? O bagulho é meu? Não, o bagulho é meu, velho. O bagulho é meu, não. Ô, mano, eu te conheço, mano. Mano, eu te conheço. Tira a mão daqui. Tira a mão daqui. Ô, velho. Ô, velho, o carro é meu. Eu tô falando que o carro é meu. Eu tô falando que o carro é meu, velho. Eu tô falando que o carro aqui roubando o quê, velho? Eu tô falando que o carro é meu. Eu tô falando que o bagulho é meu, cara. Você vai vir trazer a chave aqui pra mim, mano. O bagulho é meu, cara. O carro é meu. O amigo vai trazer a chave cópia aí pra mim. O carro é meu, velho. O carro é meu, senhor. Eu tô falando sério, velho. O carro é meu. Cadê a chave? O meu amigo vai vir trazer aí pra mim a chave cópia.
Esqueceu a chave ali na lojinha ali, ó. Conceição, cara, Conceição. Eu tô falando sério, abre lá dentro. Tô falando sério, não quero provar com palavras. Sério, de verdade, só tô falando pro senhor. Tenta abrir o carro ali, o carro é meu. Ali, ó, tá ali dentro, os documentos ali, cara. Tá bom, cara, mas e daí? Tá, esse é um vídeo do canal Boom, que fez sucesso no YouTube e hoje a gente traz pra cá. E rapaz, brother, Joe, que coisa esquisita, né, cara? Muito esquisito, né? Colocaram um cara branco lá de boa. ninguém Ó, falou se nada. precisar de ajuda é só chamar. É. E o engraçado é que o Thiago Fonseca, que é o dono do canal, que é o que foi preso, o cara é dele mesmo. O cara Que é dele vergonha, mesmo. rapaz. Você imagina, eu queria ver a cara dos policiais, né? Se ele abrindo o carro e ele falando, falei que era meu, saindo. Pois é, e as pessoas que fizeram tudo isso, né, podiam pensar um pouco mais antes de sair agredindo. Isso é uma forma de agressão, chamar o cara de ladrão sem ter provas nenhuma. Tá certo que abrir o carro com arame não meio fica suspeito. bem, né? Mas o primeiro ator também estava com arame, né? Enfim, mas as pessoas parece que julgam com muita facilidade. Essa é a diferença no tratamento entre brancos e negros, mas como é que eles se acumularam riquezas ao longo do tempo, como é que eles progrediram na vida ao longo dos anos. É isso que a gente vai conversar. Quem é o nosso convidado agora, Brother Joe? Bom, a gente vai receber o professor e historiador Eduardo Martins. Chega mais, professor Eduardo, nome do meu cunhado, seja bem-vindo, tudo bem? Que agradeço. Tudo bem? Olha, Tudo ótimo. enquanto professor, pode chegar para cá, pode sentar ali, fica à vontade. Enquanto o professor Eduardo se acomoda aqui, vamos ver essa reportagem sobre a Lei Áurea, que é um ponto inicial da nossa conversa hoje. Roda aí. Aproximadamente foram trazidos para o Brasil mais de 3,5 milhões de escravos. Transportados através dos navios, eles acabavam morrendo durante a viagem. Os sobreviventes, quando chegavam em terra firme, tinham um tratamento desumano e cruel pelos seus senhores. Mas a prática de maus tratos era algo normal naquela época. Com base na mão de obra, os portugueses não abriram mão dos escravos, a fim de manterem os seus lucros. A prática, que ainda não era ilegal, durou 300 anos. No início de 1850, o tráfico de escravos foi proibido. E no ano de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Com o governo negligenciando os direitos básicos de sobrevivência, a situação de vida dos escravos não melhorou. Moravam à margem da sociedade, tendo ainda que lutar pelas condições básicas de vida. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão e até hoje vivemos consequências disso. Tá aí, um pequeno resumo do que aconteceu em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, mas já conversando com o nosso convidado aqui, que esse é um processo de 38 anos antes dessa data marcada na história, onde todo mundo aprende, né? Quando é que começou a se falar sobre abolir a escravatura? Começou em 1850. Mas por que a gente não sabe de tudo isso? É por isso mesmo que a gente trouxe aqui o professor Eduardo. Boa noite, obrigado pela vinda do senhor. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. O senhor é professor e historiador. Correto. Professor de História do Ensino Fundamental. E ensino médio. Ah, é verdade, ensino médio. Hoje a atuação é só em ensino médio. Ensino médio. Preparação para vestibular, para o Enem. Cursinho também, preparatórios para a área militar também. Então, tá aí. Então, tudo de história a gente vai perguntar a ele aqui, até, por exemplo, quando é que foi instituído, enfim, mentira, não vou entrar nesses assuntos assim. Mas, professor Eduardo, o senhor falou comigo que a princesa assinou realmente, a Lei Áurea lá foi assinada por ela, porém não foi ela bem que deu um estopim, e acordou dia 13 de maio de 1900. Eu acho que eu vou liberar os escravos. Como é que foi esse negócio? Com certeza não foi assim. Vale lembrar principalmente que um dos parceiros dos portugueses eram os ingleses, né, que já haviam forçando essa barra para que os portugueses então liberassem os escravos da escravidão, né? Lógico, sendo redundante, mas o processo não foi assim, como eu falei, 38 anos. Primeiro, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico. Não podia mais vir para cá. Não podia mais vir, mas isso
ainda acontecia. Mas então é basicamente o que acontece hoje, né? Tem uma lei Continua que impeça um negócio e tudo continua. Na verdade, continua. Recentemente eu fui a Porto de Galinhas e é um detalhe curioso que Porto de Galinhas era conhecido como, na verdade, o nome era Porto Rico. Mas como os escravos vinham escondidos no porão dos navios, eles botavam muitas galinhas da Angola em cima do navio. E a senha para dizer que tinha escravo no porto era falar, ó, tem galinha no porto. Aí era... Por isso que ficou o nome Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Para você ter a ideia de que a lei foi assinada em 1850, Eusébio de Queiroz, mas ainda continuava o tráfico. Alguns anos depois veio a segunda lei, que foi a lei do ventre livre. Todo filho de escravo era livre. Era livre. Após, 3 anos antes da Lei Áurea, foi a lei sexagenária, que quem adquirisse 60 anos, e qualquer semelhança com a nossa aposentadoria é mera coincidência. 60 anos tinha... Mas olha, essa lei dos 60 anos com os escravos... Parece que está sendo um pouco melhorzinha do que a nossa para se aposentar agora. E tinha um dado mais curioso ainda, porque raramente o escravo, ele não conseguia... Chegava aos 60 anos. Não chegava aos 60. Não é zombando ou brincando, né? Porque a minha bisavó foi escrava. Né? Ela, 60 anos, até brinco, né? Tá melhor do que agora a galera que não consegue se aposentar. Verdade. Mas é uma crueldade, tá, gente? Eu sou totalmente contra a escravidão e até... tinha que ser livre desde o início. Porém, foi um processo, né? Na reportagem ele falou 300 anos, 350 e alguma coisa, alguns historiadores falaram isso. Mas eu pergunto, já acabou a escravidão? Pois é, essa é uma questão que a gente precisa continuar conversando, porque os salários são diferentes, né? E o acúmulo de riqueza prova que existe essa ainda escravidão. A gente percebe que, desde quando a Lei Áurea foi assinada, os escravos foram teoricamente livres, mas nem todos foram livres assim de uma hora para outra, né? Igual quando entra uma nova regra, uma nova lei no Brasil, que as empresas precisam agir de tal forma. Elas ainda têm uma tolerância de alguns anos para conseguir se adaptar e tudo mais, e os escravos iam ficando presos também. Eles saíram dali, saíram dos engenhos, saíram das fazendas, saíram das grandes, Casa Grande, né, como era chamada, iam para onde? Foram para onde? Eles não tinham nada. Essa é a principal questão. E, além de não ter uma mão de obra especializada, porque eles só sabiam trabalhar na lavoura. A cana-de-açúcar, as plantações... E era um conhecimento bem segmentado, né? Você sabe plantar, você sabe colher. Agora, vender, você não sabe. Não sabe. Fazer a distribuição também você não sabe. Não sabe. E a moradia? Não era na senzala? Não era nas grandes senzalas? Não era na casa grande? E agora, vou morar onde? Sim. Já que você não é mais o meu patrão, você não tem mais nenhuma responsabilidade comigo. Exatamente. Porque enquanto eu tenho o senhor, né? Isso eu não estou de maneira nenhuma querendo falar que isso era bom para o escravo. Mas, enquanto eu tenho o senhor, eu preciso cuidar desse meu escravo. Então, para que ele tenha uma boa saúde... Não é que cuidava bem. Não é que cuidava bem, mas pelo menos o mínimo, ele tem que se alimentar. Tinha a casa e a comida. Tinha a casa e a comida. Então, existia, mesmo que minimamente, uma preocupação. E depois? Não houve uma preparação histórica no Brasil, não foi pensado isso. A própria Constituição do Rio de Janeiro, do Brasil em si, ela não foi uma questão pensada. Em termos de urbanização, salubridade, tudo, a própria economia não foi pensada. Então, muito se deu por conta disso. A diferença de... Hoje a gente vai daqui a pouco mostrar um ranking, né, de pessoas da riqueza de brancos e negros. No Brasil, podemos dizer que o branco já saiu na frente porque ele já tinha propriedade. O negro ele foi construindo e agregando valor à vida dele, ao patrimônio dele, primeiro com muito pesar, né? Embora ele tenha muita força, porque não sei se outras etnias aguentariam essa demanda de trabalho, mas assim, a questão de sobrevivência, todo mundo descobre que é mais forte do que pensa, né? Mas eles precisaram conseguir uma casa, conseguir uma terra para plantar, conseguir sobreviver, e hoje estão caminhando. Mas eles estão sempre atrás porque eles perderam séculos na corrida. Séculos de atraso, né?
idade, escolaridade, tipo de emprego, geografia. A gente precisa também pensar para onde eles iriam. Tudo é mais distante da cidade. Quem é que ficava na cidade? Quem ficava na cidade eram as pessoas que tinham propriedade. Quem ficava nas fazendas eram os escravos dos senhores do engenho ou os trabalhadores, que depois veio a mão de obra assalariada. Então, essas pessoas, elas tinham uma propriedade bem localizada. E para onde iriam essas pessoas? Eu não posso voltar para o meu país, está do outro lado. Então, como é que eu faço para voltar? Não tenho como voltar, já tenho minha vida, tenho minha família estabelecida. Então, esses quilombos, eles começaram a ser povoados de uma maneira maior. E colocado realmente à margem. E a gente pode colocar essa expressão, ela é bem válida, foram marginalizados, colocados à margem. Não marginalizados, não para serem ou por serem bandidos. Não nesse sentido à margem da sociedade. À margem da sociedade. Nas beiradas. É como se o prato principal estivesse aqui e eles vão comendo as migalhas em volta. Justamente. Esse é o acho que a maior dificuldade do negro da época era justamente se relocar na sociedade. Como é que eu vou me colocar? Eu não tenho instrução, não tenho trabalho, não tenho nenhuma qualificação profissional. Como é que... E é onde a gente entra numa realidade em que os pais que não tiveram condição de ter a formação, de ter uma estrutura, eles acabam se esforçando para oferecer ao filho um caminho diferente. Contudo, o caminho que este filho caminha, progride e tenta agregar algum valor de riqueza, não é tão fácil quanto um filho de um branco que caminhou ali já com alguma estrutura. Eu também não estou trazendo esse assunto para cá para a gente falar assim, porque o negro conseguiu e o branco também o que tem está errado. Não. Eu não estou pontuando um como certo nem o outro como errado. Estamos apenas tentando entender essa evolução do crescimento, tentar saber o porquê de toda essa diferença. No próximo bloco eu vou ter aqui Humberto Baltar, ele é um jovem que precisou dar a volta em várias situações e questões familiares, de recursos, de grana, para conseguir chegar onde ele chegou hoje. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Nossa Night volta já.